Eu fiz um apêndice com esse material com essa revisão de potenciação para a gente não ficar tropeçando quando for estudar o assunto de equação exponencial, função exponencial e as outras coisas daí para frente, tá? Então, na verdade, a intenção dessa revisão não é, não é fazer uma mesma abordagem que vocês já fizeram no ensino fundamental, tá? Não é repetir aquilo que vocês já tiveram, repetir exatamente da forma como vocês tiveram no ensino fundamental. Não é isso. Porque, assim, na época vocês eram crianças vendo isso pela primeira vez. Agora vocês são crianças vendo isso pela segunda vez. Não, brincadeira. Mas eu já tenho que partir do pressuposto que vocês já têm alguma maior maturidade cognitiva para ver uma coisa de um outro jeito, tá? Não é necessariamente mais complexo, mas com um olhar mais apurado, tá? E assim, não que a intenção seja vocês precisem desse olhar apurado, não, tá? Mas acho que faz parte da evolução do conhecimento, tá? No fundo, o que vocês vão usar mais para frente são as mesmas propriedades que um dia foram vistas lá no fundamental. Só que a abordagem é que vai ser diferente, tá? Então, porque eu não quero que fique uma coisa mecânica, eu não quero que fique uma coisa repetida nem decorada, tá? Não que eu seja totalmente contra a decoreba, eu não vou ficar aqui só repetindo as propriedades, mas eu quero que vocês entendam o que está por trás, tá? E se na época não era, eu não considero muito viável fazer isso quando você estava lá no, sei lá, sexto ano, sétimo ano, não lembro em que ano que vocês possam ter visto isso, mas agora, já que a gente precisa dessa revisão, que ela seja feita de um modo mais maduro, tá? Mas eu vou começar do zero, tá? Como quem nunca, se você nunca viu potenciação na vida, não tem o menor problema, tá? Tanto que essa primeira pergunta já denuncia a minha intenção, tá? Eu pergunto aí, defina potenciação, tá? O que eu quero dizer com isso? Como você explicaria para alguém, né, que não sabe, né? Como você explicaria para alguém o que é potenciação? Como você explicaria para o seu, sei lá, seu priminho que está lá no fundamental e a professora disse que vai explicar o que é potenciação na próxima aula. Me explica antes. E aí? Como que você diria para ele o que é potenciação? A forma mais elementar, como vocês talvez tenham visto uma primeira vez na vida, eu vou começar com um exemplo. Se tiver assim, por exemplo, uma sequência de multiplicações de termos iguais, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Bom, então existe uma notação para resumir isso aí, que você coloca o 5 aqui e conta quantos carinhas tem aqui. Um, 2, 3, 4. Então aí você coloca um 4 aqui em cima. Esse cara a gente chama de expoente. E esse cara a gente chama de base. E a gente lê isso da forma 5 elevado a 4. Tá? Elevado a quarta potência, 5 a quarta. E aí, bom, tem as pequenas variações disso aí, que é o que menos importa. Tá? O que importa é isso que está escrito em azul. Certo? É verdade? É verdade. Só que, aí sim, o que eu quero frisar, essa não é a única definição de potenciação. Essa definição que está exemplificada aqui, ela só vale para quando o expoente é um número natural, tá? Mas ela não vale se eu tiver, ela não, essa definição não faz sentido se eu tiver um expoente do tipo, sei lá, 5 elevado a 4,5. E aí, vai ficar 1, 2, 3, 4. Assim? Tá, não. Tá. Ah, não, professor, aqui é um pouquinho mais assim. Não, enfim, também não. Então, eu tenho em mente que, na verdade, existem diferentes definições de potenciação. Tá? Primeiro, existe essa coisa, 5 elevado a 4,5, existe.
tá? Só que não vai ser por essa definição aqui. Ah, então, professor, qual é? Isso a gente vai ver mais para frente, tá? A gente vai começar com as definições mais elementares, tá? Vai vendo as propriedades que estão algébricas que estão ali, e a partir disso aí a gente vai crescendo para as definições menos triviais. Beleza? Então, no número 2, vamos ver como funciona essa definição que eu comentei lá do expoente número natural, tá? Que eu tô só com número natural no expoente, tá? E ver como funciona essa brincadeira, tá? A letra A, por exemplo, eu estou perguntando aí quanto é 7 elevado a 3, ou elevado à terceira potência, ou 7 ao cubo. Bom, pela definição, se tem essa base aqui e esse expoente, eu tenho que multiplicar sucessivas vezes essa base por ela mesma, quantas vezes estiverem indicadas no expoente. 7 vezes 7 vezes 7. Tá? E aí, fazendo as contas, bom, 7 vezes 7, 49, e 49 vezes 7, 343, fim da letra A. Na letra B, estou perguntando quanto é 7 vezes 5 elevado a 3. Tá? Claro que como aqui eu só tenho os numerinhos, eu até poderia fazer essa conta aqui dentro do parênteses primeiro. Tá? 7 vezes 5 é 35. Então isso dá 35 elevado a 3, que é 35 vezes 35 vezes 35. Faz as contas, pronto, vai ter o resultado. Mas não é isso que eu vou fazer, não. Embora, tá? Se você fizer, esteja certo, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero concluir aqui é uma propriedade algébrica da potenciação e que a gente vai usar posteriormente, tá? Então, eu tenho uma multiplicação aqui e esse 3 aqui. Bom, primeiro, vamos ler, vamos entender o que significa esse expoente aqui. Esse 3, quem que ele está elevando? Ele está elevando quem está do lado dele. Quem está do lado dele é o parênteses. Então, ele está elevando todo mundo que está dentro do parênteses. Ele não está elevando só o 5. Ele está elevando tudo isso aqui, 7 vezes 5. Tá? E quando eu tenho, então, fulaninho elevado a 3, é o fulaninho vezes fulaninho vezes fulaninho. Fulaninho vezes ele mesmo, né? Então, eu vou colocar assim. Isso aí é a mesma coisa aqui. 7 vezes 3 vezes 7 vezes 3 desculpa. 7 vezes 5, né? 7 vezes 5 vezes 7 vezes 5 vezes 7 vezes 5. Tá? Na verdade, eu nem precisava dos parênteses, né? Porque como é só a multiplicação aqui, poderia ter colocado direto. Tá? Então, eu vou, né, tirar os parênteses e vou rearrumar. Também, como é tudo multiplicação, eu posso trocar a ordem dos fatores aí. Tá? Então, eu vou deixar assim, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá? Então, eu rearrumei, pegando esse, e depois esse. Tá? E aqui eu vou usar a notação de potência. Tá? 7 vezes 7 vezes 7 é 7 elevado a 3, 7 ao cubo, vezes 5 vezes 5 vezes 5 também é 5 elevado a 3, 5 ao cubo. Tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é da mudança disso aqui para isso aqui. Tá? Então, vamos generalizar essa propriedade aqui. Tá? Se eu tiver, em geral, qualquer que seja a multiplicação aqui dentro, um A vezes B é elevado a um número natural, isso aqui eu posso desmontar. Eu posso usar a estratégia que eu fiz ali. A vezes B, vezes A, vezes B, vezes A, vezes B, vezes A. Depois reordenar em A vezes A, vezes A, vezes A, vezes B, vezes B, vezes B, vezes B. E concluir que isso aqui, então, é a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Tá? Dá uma tentação de chamar isso aqui de distributiva, né? E, assim, se quiser chamar, tudo bem. Só que eu não vou chamar para não confundir com a propriedade distributiva lá da multiplicação sobre a adição, tá? Aqui eu só vou deixar assim a propriedade que eventualmente a gente vai usar mais para frente. Tá joia?